Olá, eu sou Elaine de Marcondes e estou aqui no estúdio virtual Casa Hoffman. Eu sou ex-bailarina clássica, dançarina de tango há 8 anos, sou médica, fisioterapeuta e master trainer em Pilates há 25 anos. Eu vim aqui ministrar o curso Dança, Função e Percepção. O curso tem como objetivo apresentar e discutir as funções do corpo humano como fundamentais para o bom desenvolvimento das atividades práticas, do ensino e da performance em dança. Abordar as funções musculoesqueléticas, considerando que as atividades corporais funcionais e bem orientadas, tanto técnicas como complementares, são fundamentais para manter a permanência e a longevidade do corpo que dança. O curso está dividido em 4 segmentos. A primeira aula trata da coluna vertebral, tronco e cabeça. A segunda aula, cintura pélvica e membros inferiores. A terceira aula, cintura escapular e membros superiores. E a quarta aula trata de um tema muito importante, que são os mitos e as verdades sobre o trabalho corporal em dança. Para quem estiver nos acompanhando desde agora, é muito importante assistir à aula 1 e seguir conosco. Cada uma das nossas 3 primeiras aulas estarão constituídas de anatomia, movimentos e funções, movimentos funcionais, as lesões mais frequentes na dança e uma sequência de movimentos para você fazer em casa. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a cintura pélvica e os membros inferiores. Vou falar primeiramente sobre a anatomia e os ossos que constituem essa região do nosso corpo. A cintura pélvica é constituída de 2 ossos do quadril e cada um dos nossos ossos do quadril tem 3 regiões muito importantes. A parte posterior, chamada asa do ilho, a parte sobre onde nós devemos sentar adequadamente, que é a região do isquio, e anteriormente nós temos a região da sínfise púbica. Esses 3 ossos se fundem na fossa do acetábulo logo após o nascimento. Essa região é a região que se encontra com o osso mais longo do nosso corpo e que constitui um dos ossos do membro inferior, que é o fêmur. Depois nós temos na perna a tíbia e a fíbula, mais lateralmente. Na transição entre eles, um osso muito importante que alavanca importantes funções musculares, que é a patela. E, finalmente, 26 ossos dos pés, que significam a importante relação desenvolvida do nosso corpo ortostático em relação às superfícies onde nós nos deslocamos. Em relação aos meios de união, que são estruturas ligamentares que têm a função de absorver impacto, de aumentar a referência esquelética e a superfície de contato articular e de estabilizar as articulações, aqui no membro inferior nós temos algumas situações importantes. Na articulação do quadril, o labrum acetabular, que tem a função de ampliar a superfície de contato e estabilizar a relação da cabeça do fêmur com o acetábulo. Na articulação do joelho, os meniscos medial e lateral, que são importantes estruturas para absorção do impacto e do choque na relação do fêmur com a tíbia e que aumentam essa superfície articular. Os famosos ligamentos cruzados anterior e posterior, que são ligamentos intraarticulares, e os ligamentos extraarticulares colaterais, lateral e medial. Ao nível do tornozelo, nós temos uma importante estrutura contentora e limitadora, chamada de retináculo dos músculos, que cria contenção aos músculos que transitam entre a perna e o pé. Os músculos que produzem os movimentos nas articulações do quadril, joelho, tornozelo e pé estão colocados na região da coxa, anteriormente, lateralmente, medialmente e posteriormente. Em relação à perna, nós temos 3 orientações musculares: os músculos laterais, os músculos anteriores e os músculos posteriores. Em relação à movimentação do pé, os movimentos só podem ser produzidos pelos músculos extrínsecos ao pé, que são músculos que estão na perna, se inserem no pé e produzem os movimentos nessa região, ou os músculos intrínsecos do pé, que se originam e se inserem no próprio pé e produzem movimentos sequenciados e articulados
entre esses 26 ossos. Vamos falar sobre funções e movimentos dessa região do corpo. A pelve é considerada o centro de controle do movimento, já que recebe o peso e as informações proprioceptivas da parte alta do corpo e transfere para os membros inferiores, que, por sua vez, recebem o estímulo proprioceptivo das superfícies, habilitando a cintura pélvica e as pernas a reconhecerem os estímulos das superfícies e a nos habilitarem a deslocar o corpo através delas. Nesse sentido, a pelve e os membros inferiores são muito importantes nas definições dos padrões de marcha que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Para falarmos de movimentos, nós vamos relembrar os 3 planos funcionais. O primeiro plano acontece no sentido antero-posterior e se chama plano sagital. O segundo plano acontece frontalmente no sentido laterolateral do corpo e o terceiro plano, que é o plano transversal, acontece e promove os movimentos rotacionais ao longo de todo o nosso corpo. Vamos observar esses movimentos relacionados com a cintura pélvica e os membros inferiores. Em relação à pelve, no plano sagital, nós temos os movimentos de báscula de versão anterior da pelve e versão posterior da pelve, no plano sagital. No plano frontal, nós temos os movimentos de flexão lateral, que acontecem na região lombar, com subidas e descidas alternadas da crista ilíaca. E, finalmente, no plano transversal, nós temos os movimentos de dissociação da pelve do tórax, que promovem os movimentos rotacionais. Em relação à articulação do quadril, observando os mesmos planos, movimento de flexão e extensão no plano sagital, movimento de abdução e adução no plano frontal e os movimentos rotacionais em rotação externa e interna que se combinam com os planos de abdução e adução do quadril. Na articulação do joelho, nós temos macroscopicamente importantes ângulos de movimento de flexão e de extensão que aparecem combinados com movimentos rotacionais nessa articulação. Na articulação do tornozelo, nós temos movimentos no plano sagital de plantiflexão e dorsiflexão, movimentos de abdução e adução, principalmente realizados na parte anterior do pé, no plano frontal, e finalmente no plano transversal, os movimentos de pronação e supinação que promovem o rolamento do pé para a borda medial ou lateral. Os movimentos funcionais em qualquer segmento do nosso corpo estão matricialmente disponíveis no nosso sistema nervoso central, mas o nosso repertório motor individual depende das experiências motoras acumuladas ao longo de toda a nossa vida, criando padrões próprios de funcionamento em cada região do corpo. Os padrões de coordenação previstos em relação aos membros inferiores são chamados de tríplice flexão e tríplice extensão, o que significa que no movimento articulado que aproxima o membro inferior do tronco, a sequência de eventos deve ocorrer para a flexão, e primeiramente a flexão de quadril, a flexão de joelho e finalmente a flexão de tornozelo. No movimento de extensão, da tríplice extensão, o que se estima é a extensão do tornozelo, a extensão do joelho e finalmente a extensão do quadril. Então, a flexão, a aproximação do membro inferior do tronco segue uma sequência coordenada de eventos de quadril, joelho e tornozelo e extensão tornozelo, joelho e quadril. Esse aprendizado motor é indispensável para o bom funcionamento e coordenação entre os lados e a transferência de informação para a pelve propriamente dito, no sentido do ajuste e do diálogo entre elas. Uma das funções mais importantes da cintura pélvica dos membros inferiores é a marcha. Durante a marcha, a pelve cria movimentos de oposição, combinando os 3 planos funcionais, gerando e providenciando também a oposição dos movimentos entre os membros inferiores. Existem 2 momentos muito importantes na mudança e transferência do peso durante a marcha, que são fundamentais para o entendimento e a percepção e a orientação no mundo dos bailarinos.
Durante a marcha, nós temos uma transferência de peso antero-posterior e uma oscilação entre o corpo apoiado sobre os dois pés ao mesmo tempo e o apoio unipodal. Na verdade, durante a marcha, 60% do tempo a gente está em apoio bipodal e 40% do tempo a gente está em apoio unipodal. Ou seja, nós passamos 40% do nosso tempo em pé durante a vida, apoiado num pé só, o que faz com que a observação desses desalinhamentos seja muito importante durante as práticas de dança. Os dois momentos importantes são o contato inicial, o início do contato do apoio unipodal com o chão, que é o contato do calcanhar. Então, o corpo precisa chegar ao chão reconhecendo o contato da parte mais posterior do pé para reconhecer a superfície e transladar sobre o pé inteiro durante a transferência de peso. Na parte posterior, no movimento do quadril estendido, o momento mais importante é o momento do pré-balanço, quando eu vou passar de dois pés para um pé. Essa ação extensora e a tríplice extensão, que começa pela extensão do tornozelo, extensão do joelho, extensão do quadril, leva o corpo à frente no próximo passo, que vai começar com o contato do calcanhar. E essa ação de empurrar o chão para baixo na fase de pré-balanço é uma orientação fundamental para a prática dos saltos na dança. Os erros mais comuns que contradizem os padrões de coordenação matricialmente disponíveis no nosso sistema nervoso central são, primeiramente, substituir a flexão do quadril, principalmente nas grandes amplitudes de movimento dessa articulação, por movimentos da região lombar. Então, entender que a articulação do quadril é uma articulação bem anterior ao corpo, iniciar os movimentos de ângulos grandes do quadril pela articulação são importantes para evitar a movimentação e a translação sobrecarga do tronco no sentido contralateral. O segundo erro mais comum é o desalinhamento dos joelhos nos movimentos de flexão e de hiperflexão, perdendo essa relação e sobrecarregando medialmente, o que vai provocar mais tarde algumas lesões específicas de algumas práticas de dança. Então, a orientação do alinhamento do joelho no segundo dedo é fundamental para preservar a saúde dessa articulação. E, finalmente, as supinações nas articulações dos tornozelos e a transferência do peso corporal para a parte lateral dos pés, criando desalinhamentos que também vão justificar algumas lesões frequentes na articulação do tornozelo em algumas danças. O surgimento de lesões nos corpos que dançam está relacionado com práticas específicas de dança e sobrecargas em algumas regiões próprias do corpo, relacionadas com a linguagem de cada uma das danças. As lesões mais frequentes provocadas pelas práticas de dança nos membros inferiores são as distensões dos músculos isquiotibiais, originadas pelas grandes amplitudes dos movimentos do quadril e pelo desequilíbrio muscular nessa região. Nas articulações dos joelhos, as lesões mais comuns são as lesões meniscais, principalmente na parte medial da articulação, relacionadas com sobrecargas, com movimentos de hiperflexão e excesso de transferência de peso sobre os joelhos hiperflexionados. E na articulação do tornozelo, as lesões mais frequentes são os entorses provocados pela instabilidade articular, geralmente relacionada com a hipermobilidade constitucional, encontrada com muita frequência entre os bailarinos. Eu vou deixar aqui agora uma sequência de exercícios para vocês praticarem em casa.
Apoie a ponta do pé esquerdo sobre o pé direito e o calcanhar do pé esquerdo apoiado na perna direita. E o movimento é de báscula lateral do quadril, evitando esse movimento. No squatting, observar o alinhamento dos joelhos sobre o segundo dedo, o máximo possível, mesmo com as transferências de peso, evitando esse movimento. Nos movimentos do tornozelo, manter o alinhamento sobre o primeiro dedo e usar o movimento dos braços como um pêndulo para a tração axial do tronco em direção à cabeça. Em relação ao movimento de rotação da pelve, trabalhar a dissociação da parte alta do corpo em sentido oposto. Estamos finalizando nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação. Espero vocês na próxima semana para conversarmos sobre cintura escapular e membros superiores. Até lá!